Presta muita atenção. A Bíblia relata uma promessa. A Bíblia relata uma chamada. A Bíblia relata uma ordenança. A Bíblia também nos mostra apenas um caminho. Como foi dito aqui horas anteriores, que de fato que muitos pregam por aí dizendo que todos levam a um só caminho. Verdadeiramente eu tenho que concordar com o presbítero da qual falaram aqui em outra hora, que verdadeiramente tanto ele quanto eu, quanto os demais irmãos que aqui se faz presente, só encontramos apenas um caminho. Mas infelizmente tem pessoas que escolhem diversos caminhos. Diz a Bíblia Sagrada aqui no livro de Aos Provérbios, capítulo 12, verso 14, que há um caminho que para o homem parece perfeito, mas esse caminho que conduz à morte. O apóstolo Paulo deixou bem claro no livro de Aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que todos pecaram e desconstituíram estão da glória de Deus. No versículo 6, no capítulo 6, no versículo 26, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu olho para a palavra no livro de João, eu começo a entender, querido, que Jesus agora falando agora aos demais discípulos, principalmente para os fariseus e os líderes religiosos, que entre aspas, que se diziam ser líderes religiosos, não entendiam de maneira alguma o plano da salvação. Quando eu começo a analisar e entender o que significa salvação, é como se fosse fazendo um paradoxo entre salvação e milagre. Salvação de fato é para todos, mas infelizmente nem todos alcançam a salvação. Quando eu olho para o livro de Hebreus, eu começo a entender que quando fala-se ali o panorama dos heróicos da fé, como Abraão, como Noé, como Enoque, como Elias, Eliseu e os demais irmãos heróicos pela fé, eu começo a entender que muitos obtiveram a promessa, mas infelizmente não tiveram a salvação. Mas muitos obteram a salvação e não tiveram a promessa. Quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que Jesus agora começa a explicar dizendo: eu sou aquele que dou a vida eterna, e somente o Pai o pode arrebatá-la e tomá-la. Quando eu olho para o livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, que fala a respeito das funções dos 3 ladrões, eu começo a entender que o ladrão vem ensinando a roubar, a matar e a destruir. Presta muita atenção. 3 funções do ladrão: roubar, matar e destruir. A peça que foi administrada aqui nessa noite tem muito a ver com muitos jovens que estão perecendo em nossas comunidades, principalmente nesse mundo tenebroso, da qual onde a família é a base de todo o ícone familiar, da qual fica cansado de falar: já fiz disso, já fiz aquilo, vou largar de mão. Quando a pessoa começa a escutar vou largar de mão, é a hora que se lança ao mundo do crime, das drogas, e o fim delas é o presídio. E são poucos que saem de lá vivos. Quando eu olho para a palavra, meu irmão, diz a Bíblia Sagrada em João 10, versículo 10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Primeira função do ladrão: roubar. A primeira função do ladrão é roubar. Ele rouba porque não tem condições de comprar. Entra no consentimento dele o desespero, o desemprego, a impaciência e, acima de todas as coisas, o descrédito pela população, principalmente pela família da qual pertence. Interessante notar que a salvação vem pela família, em prol da família.
família. Como Deus agora apareceu para Noé e disse: Noé, construa a arca. Deus deu uma ordem para Noé para construir a arca, porque em breve viria a chuva de dilúvio. Mas o povo em si não acreditaram, chamaram Noé de louco. Diz a Bíblia Sagrada que Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele deixou bem claro: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você analisar comigo a colocação verbal da palavra, você vai entender que Josué simplesmente ele expressou dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei, tu servirá, ele servirá. Josué deixou bem claro na colocação verbal que toda a família dele ainda não estava servindo a Deus. E era necessário que Deus viesse fazer uma grande obra na vida dele, não só na vida dele, mas como todo o contexto familiar, para que todos pudessem verdadeiramente glorificar e exaltar o santo nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se você hoje está estabilizado numa família, se você hoje tem o teu filho que está no mundo das drogas, se você tem sua filha presa, sua sobrinha, seja lá quem for, e por muitas das vezes você não encontrou forças, por muitas das vezes você bateu na porta de pastores, ou até mesmo de centro espírita, o que mais acontece, as pessoas deixam de procurar a palavra de Deus em primeiro lugar e vai frisar outras diretrizes da qual acha que vai ter a solução, mas verdadeiramente só vai ser enganado naquilo que não é verdade. É um desequilíbrio das verdades. Quando eu começo a entender a palavra, eu só consigo entender que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Somente Ele. Provérbios capítulo 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que cedo de madrugada me buscam, um acharão. A primeira função de um ladrão é roubar. Assim é Satanás. Ele quer roubar aquilo mais precioso do que Deus te deu. Ele quer roubar a sua salvação. Ele quer roubar a sua vida. Ele quer roubar a sua comunhão com Deus. Ele quer roubar as suas dracmas com Deus. Ele quer roubar as suas diretrizes diante de Deus. Mas Deus é fiel para nos guardar. Ele é fiel para nos fazermos invisíveis aos olhos daquele que nos persegue. Quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que eu, pastor Cristiano, estive na mesma situação daquela jovem que estava sentada sobre essa cadeira. A minha vida era uma vida tribulada, uma vida completamente distorcida. Aos 12 anos perdi meu pai.